Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos chegando com o nosso momento de fé, o nosso momento da oração de todas as tardes aqui pela Rádio do Pinga Fogo. E hoje eu quero ler com você um texto que está lá no livro de 1 Samuel. Mas antes eu quero passar o tema da nossa mensagem de hoje, eu até escrevi aqui, ó. O tema de hoje é a importância de ouvir a voz de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, a importância de ouvir a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 3, o versículo é o 10. 1 Samuel 3, 10. Eu sempre gosto de citar, e você que está acompanhando agora, pega a Bíblia na sua casa. Lê comigo, tá? Procura lá onde está 1 Samuel 3, 10. Lê esse texto. Você vai ver que eu cito aqui o texto, que é porque a mensagem ela precisa ser feita com base no que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu sempre cito. Então, você que tem a oportunidade, né? Você que não tem Bíblia em casa, tem a sua Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. Quando você compra uma televisão, você não sabe mexer, você vai lá no manual, né? Então, o ser humano, a Bíblia é o nosso manual. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer indecisão que você estiver, a Bíblia tem a resposta para você. 1 Samuel 3,10, a palavra diz assim, ó. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, o teu servo te ouve. Gente, nós vivemos um tempo em que as pessoas não, a gente, nós estamos acostumados a falar mais e ouvir menos. Às vezes a gente passa por alguns momentos, ou vê alguém passando por alguns momentos, confusões, enfim. Isso acontece principalmente porque as pessoas, elas decidem falar muito e ouvir pouco, né? De repente, se as pessoas decidissem ouvir mais o que o outro pensa, elas teriam menos brigas, haveria menos raiva, teria menos ódio. Mas hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, todo mundo quer falar, todo mundo quer se fazer ouvido, todo mundo quer dar sua opinião, quer falar sobre tudo, mas geralmente não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Vou dar um exemplo, na política, que é o que tem dividido muitas opiniões. O cara defende uma linha de pensamento X, e ele fala sobre aquela linha, fala. De repente o outro está concordando com ele, mas ele continua falando, porque ele está brigando, ele quer brigar, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer expor a opinião dele. Mas às vezes ele nem para ouvir que o outro pensa igual a ele. Mas não, a vontade de falar é maior do que a vontade de ouvir. E agora eu vou te fazer uma pergunta. E aí vale para mim e vale para você. Se nós não conseguimos ouvir sequer o nosso amigo, o nosso conhecido, o nosso irmão, como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Se eu não consigo ouvir o que o meu filho fala para mim, porque eu sempre quero colocar a minha opinião sobre tudo e não quero ouvir o que as pessoas dizem, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Deus continua falando. O Senhor continua falando, mas às vezes nós estamos tão preocupados em nós falarmos que sequer a gente presta atenção no que Deus está falando aos nossos corações. A mensagem de hoje é que a gente possa refletir e a gente possa tomar como exemplo esse que eu li agora de Samuel, que Samuel estava com o coração dele em paz. Samuel estava em paz consigo mesmo. Ele estava disposto a ouvir o Senhor. Tanto que quando ele dormia na casa do profeta Eli, ele ouviu Samuel. Ele saiu da cama dele, foi lá no quarto dele, pois não, o senhor me chamou? Ele falou, não, Samuel, eu não te chamei. Aí ele voltou a dormir, ouviu a segunda vez. Samuel, levantou, foi lá, Eli, agora você me chamou? Ele falou, não chamei, Samuel. Na terceira vez que ele foi, ele disse assim, Samuel, Deus está querendo falar contigo.
Falou, mas eu estou ouvindo, mas eu não consigo. Falou, abra o seu coração, a próxima vez você diga assim, pode falar, Senhor, eu estou te ouvindo. Porque Samuel estava preparado para ouvir. E nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Márcio, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Eu vou ouvir mesmo? Um som? Tem gente que eu já ouviu, sabia? Eu conheço pessoas que já ouviram. Mas Deus fala de muitas outras formas. Através da Bíblia, principalmente. Através de uma canção. Através da natureza. Deus fala através de um abraço de um amigo naquele momento que você mais precisa. Deus fala contigo na mão estendida ao próximo que precisa da sua ajuda. Deus fala através do pedido de perdão que você faz ou recebe. Deus continua falando. Que a gente possa ouvir mais, falar menos e estar com o coração aberto para ouvir o que o Senhor quer falar. Porque Ele está falando, Ele continua falando, pois Ele continua sendo Deus. Boa tarde, que você receba dos céus as bênçãos que vêm em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Tua voz ouvir e obedecer.